só a minha verdade, né? Então, tudo que eu falo aqui é só a minha verdade, né? Dentro das vivências. Quando a gente traz alguma coisa, é porque a gente já viveu, né, muita coisa, já aprendeu, né, bastante coisa na jornada aí de servidão, né? A minha vida hoje ela é 100% dedicada ao sacerdócio, né? E as medicinas da floresta, assim como a inteligência emocional. Então, minha vida é dedicada 100% aí às dietas, a tudo que a gente faz aí, dentro desse trabalho que a gente está levando aí para o Brasil, em todos os sentidos. Então, é importante eu apresentar, né, esse trabalho nosso. Eu já fui a gente tem que falar, né, o que a gente já fez, né, não o que a gente é, né. Então, para mim, eu só fiz, né, algumas coisas aqui nessa terra. Uma delas é que eu fui empresário, né. Como que eu cheguei até aqui, né? Eu preciso falar disso também. Eu cheguei aqui de uma maneira meio que arrastada, né? Vamos falar assim, né? Isso aqui que eu vivo hoje não é nada do que eu desenhei lá atrás, né? Por isso que eu sempre estou falando que a gente não tem controle. O controle é só uma ilusão. Então eu já tive várias empresas, já participei dos cultos, né? Há 13 anos que eu sou iniciado aí nos cultos de nação africana. Como eu tenho aliança, né, como eu fiz uma aliança, até hoje eu cultuo, né, mas não frequento mais. A minha vida hoje é cerimônia, ayahuasca, rapé, sananga, cambu e, e inteligência emocional, né, palestras, vivências, entre outras coisas. Então, a gente já estudou bastante, né, sobre magia das pedras, das ervas, do fogo. Como eu disse, né, citei 13 anos já na espiritualidade. Eu costumo brincar que eu nasci debaixo de um atabaque, né? Dentro da espiritualidade aí. Minha mãe, a família da minha mãe sempre do lado africano, né? Da Umbanda Sagrada, do Candomblé, e do lado do meu pai, do Kardec. Então a gente sempre teve envolvido no meio da espiritualidade em si, em todos os sentidos, né? Meu pai e minha mãe sempre presente, né? Nas doutrinas deles ali. Então isso aqui é um pouco, né? Eu vim parar aqui, fui experienciar a ayahuasca por conta de drogas, né? Eu era um cara que eu era usuário de cocaína, eu sempre falo isso aí. Não só usuário de cocaína, né? Eu estava no meio do fluxo, né? Da bagunça. E aí um dia eu despertei, pedi ajuda e ali eu comecei meu despertar. Não que eu tenha experienciado a ayahuasca em primeiro lugar, né? Mas eu passei ali por Amor Exigente, por Narcóticos Anônimos, né? Me tornei palestrante do Amor Exigente para pais e mães de dependentes químicos. Me tornei coordenador, estudei com o Padre Haroldo, que foi o que trouxe o Amor Exigente para o Brasil. Fiquei 29 dias com ele. Passei aí várias questões, né? Fiz vários treinamentos de inteligência emocional. Tudo isso para que eu pudesse vir me encontrando como ser humano, né? E aí devagar eu fui galgando, caminhando, só que eu tive muitas experiências mesmo, dentro dessa questão minha chamada coragem, né? Eu costumo falar que a coragem, eu tive que dar uma calibrada nela, né? Uma equilibrada nela, porque, como diz minha mãe, eu era muito corajoso, então eu arrumava muito problema, né? Em todos os sentidos. E aí devagar a gente veio equilibrando tudo isso, né? Então eu sempre me joguei em tudo que eu faço, em tudo que eu fiz, e consegui ter muitas experiências, né? Umas não boas, outras boas, né? Outras ótimas, outras excelentes. Enfim, né? O que me fez ser o que eu sou hoje, não que eu seja melhor ou pior que ninguém, mas o Vinícius, simplesmente o Vinícius que eu sou hoje, que eu estou, né? Foram essas experiências. Então a gente traz esse despertar aí, né? Para dentro da ayahuasca, do rapé, da sananga, das medicinas sagradas, da espiritualidade, traz o conhecimento, o ancoramento, e vem fazendo, né, com que as pessoas despertem para a ayahuasca, né? Foi um despertar muito grande para mim. Eu conto a minha história, né? A primeira ayahuasca minha parece que juntou todas as minhas experiências que eu tive, né, para que eu pudesse trabalhar com isso. Só que, ao contrário do que as pessoas pensam, né, em redes sociais, em julgamentos, em pré-julgamentos, em preconceitos,
como eu citei aqui, né, eu fiquei fugindo da ayahuasca por uns 7 anos, né, de mostrar minha cara no Instagram da ayahuasca, fazendo alguns trabalhos, vários trabalhos, né, mas nunca admitindo que eu teria que colocar a minha face ali para bater, né, porque quando a gente desce para uma questão dessa, né, que eles falam de apropriação cultural, falam um monte de coisa aí, eu tive que trocar as minhas vestes, né, ali de empresário, diz daquilo, e colocar a cara para falar. Por que disso? Porque a espiritualidade me encaminhou e parece que me colocou, como eu disse, né, na minha primeira vez, com todas as minhas experiências, né, hoje eu tenho 36 anos, vou completar 36 anos, para que eu pudesse trabalhar justamente com isso. E eu fiquei correndo disso muito tempo. Né? Por 2 anos eu corri e falei assim, jamais trabalharei com isso. Não vou trabalhar, né? Eu andava de terno, gravata, como eu falei, né, minhas várias experiências empresariais. Como eu citei, eu nunca quis isso para minha vida, né? Antes, hoje eu já entendo, já compreendo um pouco que é isso que eu tenho que fazer. Mas eu pensava e sonhava em um apartamento grande, né? Ser solteiro, aquelas questões, né, que a gente tem aí de homens, né? Homens, né, que tá ali com o ego lá em cima, né? Vamos falar dessa maneira. E aí minha vida mudou completamente, né? De todas as formas aí mudou completamente. Eu verdadeiramente não vivo nada que eu desenhei há 15 anos atrás, né? Completamente, eu sou um cara completamente diferente. Eu não consigo, tipo assim, se vocês me pedirem aqui, me explica melhor isso, eu não consigo te explicar. Né? Eu fui sendo arrastado para dentro disso aqui. E aqui estou eu, né, fazendo essa palestra aqui, explicando mais ou menos a minha história e falando para vocês como que eu cheguei até aqui. Mas se você eu acabei de postar no meu Instagram, né, o controle é uma ilusão. Né? Hoje eu tô casado, morando no meio do mato praticamente, com 4 filhos, tem 4 filhos, e trabalhando com ayahuasca, ou seja, nada daquilo que eu desenhei lá atrás. E aí essa é a minha jornada. Enfim, né, vamos falar aqui da ayahuasca para todos, né? Eu tenho uma concepção dentro da minha jornada que sobre a ayahuasca ser para todos, né? Eu tenho enfrentado aí na minha jornada, né, por ser branco, barbudo, entre outras questões, né? Eu tenho enfrentado vários haters, né? Haters, pré-julgamentos, etc, etc, dentro de apropriação cultural, né? Só que como eu citei aqui no começo, né, na maioria das vezes as pessoas não têm esse entendimento dessa história, né? E a gente pode começar a falar disso dentro das vertentes, né? A vertente da Umbandasca, do Santo Daime, da Barquinha, da UDV, do xamanismo também, que utiliza as plantas de poder. Eu tenho um conceito comigo que, dentro de estudos meus, né, que a ayahuasca, né, os enteógenos e todo cogumelos, a cannabis, né, medicinal, que eu sou a favor, né, eu não sou a favor da maconha, do tráfico, mas a cannabis medicinal eu sou a favor das plantas de poder para uso devido, né, elas começaram há 3 mil anos antes de Cristo. Então, dentro de estudos que eu venho fazendo, a gente percebe que a ayahuasca é para todos e é de todos. A ayahuasca é da terra, né? A gente tem, lógico, um respeito muito grande, eu até tenho várias lideranças indígenas que me acompanham, que eu faço vivência com eles, que eles são os guardiões ali da terra, né, na Amazônia, onde tem a chacrona, tem o mariri, tem o jagube ali, né? Mas que dentro do meu entendimento, né, dentro dos meus estudos e mais estudos e mais estudos, eu percebo que as plantas de poder, ou qualquer que seja a planta para banho medicinal, ou qualquer que seja a, a filosofia que traga isso para o entendimento, né, para a sabedoria e para o poder, né, o poder de sabedoria, que eu digo, né, de conhecimento, ele traz da Terra. Então ele traz do universo, do mundo, né, da Pachamama, né, que a gente entende como eu entendo, né, como filosofia. E aí a gente tem, né, eu costumo explicar o xamanismo de uma certa maneira, né? Antes de estarmos aqui todos nós, né, indígenas, ciganos,
brasileiros, portugueses, etc, etc, nós éramos só aquilo ali, né? Só a experiência, né? Nos primeiros primórdios ali da humanidade. Então eu costumo falar que o xamanismo, né, ele é explicado como uma árvore, tá? E como que é essa explicação que eu trago aqui para que vocês explodam a cabeça de vocês? É assim, ó. A raiz dessa árvore é o xamanismo, é a experiência. Vou te dar o exemplo disso para vocês entenderem. Quando a gente não tinha esse tipo de comunicação, tecnologia, comunicação de falar mesmo, a gente já se experienciava, a gente já experimentava algo aqui na Terra, né? Que seria a contemplação, né? Do céu, da lua, do sol, da terra, da, do ar, do fogo, né? Depois que a gente foi descobrindo o fogo ali, a gente foi tendo essa experiência de descobrir o fogo e da água, né? A água, os quatro elementos, né? Água, terra, ar e fogo. Então, os quatro elementos aí que a gente carrega dentro da nossa jornada chamada xamanismo. Então, dentro do xamanismo, a gente o xamanismo ele é a raiz, ele é a raiz da experiência, né? E por que eu falo que os enteógenos surgiram depois, há 3 mil anos ou mais, né? Desde que a gente conseguiu aí ter notícias. Porque aí vem uma cultura, né? Uma cultura chamada hinduísmo, né? Que é a que tem mais relatos mais antigos, que é o hinduísmo, né? Que é de Shiva, Parvati, Kali, Durga, Ganesha, que é o que vocês veem. Então eu entendo que o grande propulsor disso tudo, né? De todas as outras questões que a gente traz, que eu vou chegar lá nos galhos, chama-se o grande Shiva, né? Onde Shiva, se você for ali no Tantra, se você for aprofundar no Tantra, se for aprofundar no Yoga, você for aprofundar nas entranhas aí da humanidade, né? A gente tem como relato que Shiva é o grande, né? O grande poderoso aí disso tudo. E ali ele traz essas culturas de enteógenos, né? Cada vez mais enteógenos, né? Cogumelos, entre outras experiências, né? Por isso que eu trago que a ayahuasca é para todos, né? A gente tem que parar, nesse caso aqui, a gente tem que parar de achar que nós, aqui brancos, e os indígenas lá. É por isso que eu estou trazendo isso aqui. Não, não, não. Somos nós todos, né? A luta é nossa, em todos os sentidos, para preservação, para todos os tipos de entendimento, né? A gente não tem os indianos, ou os indígenas, ou os ciganos, ou os brancos, ou os brasileiros, ou os portugueses, né? Só para trazer um entendimento maior para vocês entenderem, que somos nós, né? Somos nós os primórdios das experiências, né? Da raiz da experiência, do xamanismo ali. E aí a gente vem subindo, né, no caule, o caule seria o hinduísmo, né? E a gente sobe aí para os galhos, né? Que são as novas religiões surgindo, né? As novas doutrinas, religiões, cristianismo, o evangelismo, né? O budismo, o candomblessista, o candomblé, né? No caso, a Umbanda, todas essas outras religiões estão no galhos ali. E aí, e disso germina o quê? Folhas, né? Flores. E vem os frutos, que somos nós. Né? Então, só para entendimento disso tudo aí dentro dessa palestra aqui que eu estou trazendo para vocês, é que o xamanismo é o experienciar. Né? Então, se existe uma mistura, né? Se existe uma mistura, e eu posso trazer um relato, né? Eu tenho aqui um estudo, né? Se vocês tiverem afim, né? Que eu leia um pouco sobre esse estudo, vocês vão conseguir entender tudo isso que eu estou falando ali dos enteógenos surgir antes de qualquer outra coisa que seja algo cultural, na minha opinião, tá? Então tem que ter muita responsabilidade e um estudo baseado para falar isso que eu estou falando aqui, né? Entendam, vou falar de novo, aqui ninguém está para excluir indígena, pelo contrário, a gente está aqui para agregar a eles, certo? É agregar, não é exclusão, né? A gente fica nessa briga, né? Numa briga, numa treta, eu costumo falar isso. A gente fica numa treta que a luta indígena não é a luta indígena, a luta é nossa.
A minha mensagem é para trazer todo mundo junto. A minha mensagem, tá? Agora, se há separatividade, já não é comigo, tá? Então, se há luta hindu, a luta é nossa, é da humanidade. É da humanidade que está presente aqui nessa terra. É da experiência, tá? Então, eu sempre trago isso aqui dessa forma, por quê? Porque quando eu começo a falar desse estudo aqui, fica parecendo assim, mas esse estudo vem vem dos saberes ancestrais. Tá, mas nesse estudo aqui a gente fala de xamãs muito antes do que qualquer outra coisa que seja indígena ou que seja cigano ou que seja hindu ou que seja qualquer que seja a forma que você quiser dar, né? A luta dos negros, a luta dos indígenas, a luta dos hindus, a luta dos indianos, as guerras santas que existem, né, em vários países. Eu não falo isso aqui, eu falo isso com muita responsabilidade, por quê? Porque é a responsabilidade da união, não da separatividade, né? Eu entendo a luta de todos nós, cada um, né, dentro da sua ancestralidade. Quando a gente experiencia a ayahuasca, a gente percebe a nossa ancestralidade, né, a dor que foi, o sofrimento que foi, né? A gente é muito beneficiado com tecnologia, né? Meu pai, eu estava até falando aqui hoje em casa, cara, meu pai ele chega para mim e fala assim, meu pai, hein, imagina o que que meu tataravô não falaria para mim, né? Meu pai fala assim, a vida de vocês hoje é muito fácil. Antes eu tinha que pegar estrume na rua com 7 anos de idade para vender. Eu comia arroz com limão de mistura, né? Imagina o que que meu tataravô não falaria de sofrimento para mim, né? Então hoje a gente está conectado aqui com tecnologia, com água, com luz, né? Imagina tudo isso, a gente sem tudo isso. Imagina a gente sem tudo isso. A gente teria muito mais experiências de conexão do que essa separatividade que começou a acontecer no planeta, né? Parece que ao invés da tecnologia nos ligar, ela está nos separando, né, por classes. Não, esse aqui é indígena, esse aqui é cigano, esse aqui é hindu, esse aqui é branco, esse aqui é negro, aquele ali é amarelo, né? O que que eu trago de consciência aqui, né? Quando eu falo de ayahuasca é para todos, é que não há separatividade e as pessoas precisam começar a entender isso, né? Quando a gente entender isso, a gente vai matar mais alguns mestres, né? Enquanto a gente não entender, aliás, a gente vai matar vários mestres. Então, quando a gente vem falar de união, perceba o movimento. Quando a gente vem falar de união, de que não, a luta não é minha, ela é sua, ou ela é do outro, ou ela é do outro. E quando a gente fala de união, a gente é apedrejado. É só vocês prestarem atenção. Começa a fazer um movimento forte de união, né? Igual eu tenho feito no meu Instagram. Cara, eu sou apedrejado 24 horas por dia no Instagram. Mas eu tô falando de quê? Eu tô falando que ninguém parece que quer ouvir, né? Que é a união de todos, é a união dos povos, é a união da humanidade. Olha que doideira que é isso. E aí eu começo a levar pedrada, porque não, você é branco. Você não pode falar disso aí, você não pode estar nisso, você não pode, você não pode, você não pode. Só que eu bato em cima de liberdade o tempo inteiro, né? É tudo nosso. Não é só de um, ou de outro, ou de outro, ou de outro, ou de daqui, ou dali. Não, é tudo nosso. A gente tem acesso aos conhecimentos desde que a gente tenha a vontade de aprender, né? Que é a única dádiva que o Criador, né, ou seja lá o que você acredite, deu para nós, é o aprender. Então, quando a gente começa a falar de união, de aprender, não, me passa aqui um conhecimento para que eu passe para mais pessoas. Você começa a ser apedrejado como se você fosse uma aberração da natureza, aonde você não tem a liberdade de aprender e repassar algo diferente. Aí fica o conhecimento travado. Que aí eu volto para vocês em Shiva, né, na questão ali do Todo-Poderoso, né, que a gente fala, que está ali no caule da árvore, e falo para vocês o seguinte, cara, a nossa energia vital está sendo matada ou amortecida por nós mesmos, porque o conhecimento é a energia vital, a ayahuasca é a energia vital, né? E a gente começa a julgar um monte de coisa. Eu falei de julgamento hoje nas minhas redes sociais, né? Julgamento. Por que que acontece o julgamento? É aquilo que você não conhece e você pré-pensa que você conhece e você pré-pensa que pode falar daquilo.
Olha que doideira que é isso. Como que eu vou falar de uma coisa que eu não tenho entendimento? Como que eu vou falar? Como que eu vou falar da vida da Luciana que está aí, por exemplo, na live aí, se eu não a conheço, se eu nem me aproximei, se eu não convivi com ela uma semana sequer? Como que eu vou falar das experiências dela? Por isso que eu sempre falo, sabe, o pessoal, é assim, ó. Tem 3 frases que eu falo, né? É assim, ó. Curta a vida doidado, por quê? Por que que eu falo curta a vida doidado? Porque ninguém tá nem aí pra você. Se você não curtir sua vida, ninguém vai curtir pra você. Beleza? Curta a vida doidado, tenha experiências, conhecimentos novos. De qualquer forma, todo mundo vai falar. Então, curta a vida doidado. Se você ficar na sua casa deprimida, eles vão falar, nossa, olha lá, ó, a Cláudia tá deprimida, né? Aí se você tá lá igual a doida, viajando, pegando seu dinheiro, sendo feliz, próspera, abundante, você vai falar assim, olha lá, ó, ela tá traficando, é robô. Alguma coisa, alguém vai falar, eu não tô aqui para agradar ninguém, entende? Então curta a vida doidado, né? Com responsabilidade sempre, né? Preservando sua vida, mas curta ela doidado. A outra que eu falo é assim, sirva as pessoas. Cara, a partir do momento que você perde seu tempo olhando para minha vida, você para de servir os outros, véio. E a você mesmo, os da sua casa, que são os próximos estão aqui, e aos outros. Então, peraí, eu vou ficar perdendo meu tempo se eu tenho tanto a fazer, né? Eu tenho que deixar um legado, eu preciso deixar para os meus filhos, né? O que, que é exemplo, deixar para os que estão ao meu redor o que, que é exemplo, né? De união, de liberdade, benfeitoria. E a outra fase que eu falo é assim, ó, não enche o saco, cara. Para de encher o saco dos outros, vai tomar conta da sua vida. Entende? Para, cara. Não fique enchendo o saco das pessoas. Você tem 14 áreas na sua vida para você experienciar, para você aprender, para você melhorar, para você ter uma melhoria de vida. E eu vou ficar olhando para a vida do outro. Eu tô com tempo aí, eu tô com tempo demais. Eu tenho 48 horas, 50 horas no dia. Entende? Então grava essas 3 frases. Ó. Curta a vida doidado, sirva as pessoas e não enche o saco. Vai cuidar de sua vida. É melhor, entende? É muito melhor. De qualquer forma, eles vão falar. De qualquer forma. Se você é indígena, eles vão falar. Ah lá, o indígena está fazendo isso. Ó. Se você é negro, eles vão falar. Se você é branco, eles vão falar. Se você é barbudo, eles vão falar. Se você não é, eles vão falar. Todo mundo vai falar tudo, então vai cuidar da sua vida. Beleza? Então eu vou falar do Soma, né? Eu coloquei isso no meu Instagram. Eu vou ler aqui para que vocês tenham esse entendimento aí. Eu vou ler rapidamente, tá? Porque é um pouco extenso, mas vocês vão ter um entendimento aí de quando eu falo que os enteógenos é para todos e vem da Terra. Então, o Senhor Shiva propagou grandes ensinamentos em diferentes épocas. Entre eles, Hatha Yoga, o caminho do Tantra, a filosofia de Mayavadi, muitos textos como Shiva Gita, Shiva Purana, trazem grandes ensinos, e entre eles também a filosofia Soma Rasa. Não sei se vocês já ouviram falar disso, que é a bebida celestial encontrada na Lua, segundo os hindus, né? Tá? Para o shivaísmo ancestral, o Soma, também conhecido como Arita, o exilir da imortalidade, né? Entre parênteses, o exilir da imortalidade. É a bebida sagrada que originou a ayahuasca. O Soma também era a bebida sacramental utilizada na Índia Antiga. Ou seja, relatos de Índia Antiga, que é muito mais antigo do que qualquer notícias que temos, tá? Originada no céu, trazida por Shiva e outros semideuses e passou a ser comparada mais tarde como a ambrósia dos gregos. Ela é mencionada nos Vedas, as escrituras sagradas da Índia, a qual relata uma série de contos envolvendo sua ingestão por alguns deuses hindus, tá? Aí eu pergunto para vocês aqui nesse primeiro parágrafo, vocês já viram os deuses hindus? A forma deles? Vocês verdadeiramente acham que aquilo ali veio da onde? Aquelas formas ali vieram da onde? Da nossa consciência, que eu tô aqui, pô, vi Shiva, meu Deus, olha que maravilha. Não, veio dos enteógenos. Eu tomei o enteógeno, entrei ali dentro do astral e falei assim, carai,
é Shiva. Então eu vou trazer o Shiva para cá. Vocês estão entendendo aí o negócio? Então quer dizer, várias formas de deuses que vocês veem é porque a galera tava muito louco, meu irmão. Você entendeu? Você não... Lá é o mundo real. Aqui é só o mundo que a gente está vendo aqui, que a gente desenha, né? Lá é o mundo real. Quem aqui já consagrou ayahuasca? Várias pessoas, né? Então tá bom. Vocês já entraram no mundo real, né? Então tá bom. Então vocês estão vendo como é que a ayahuasca é para todos? O astral é para todos e aqui é para todos. Não é de um ou de outro, é para todos, tudo é para todos. Tá? Então vamos continuar aqui, ó. Soma também é o nome dos deuses, o soma védico, né? O soma védico era uma bebida ancestral que promovia a imortalidade àqueles que a tomavam. Seu feitio era realizado através da planta medicinal Asclepias ácida ou Sarcóstoma vimilades, colhida nas montanhas do Vale do Indo. O soma também, tem alguns nomes aqui, pessoal, que assim, é difícil de ler, mas eu estou lendo para vocês, vocês vão ter um entendimento. Soma também é o nome do deus da lua. E assim como a lua, ele possuía, para nossos ancestrais indianos, um simbolismo ambíguo, representado o bem e o mal. Muito mais o mal do que o bem. Astrologicamente, ou seja, né? Ou seja, vamos entender. Muito bem, muito representado, né? O bem e o mal. Muito mal, mais o mal do que o bem. O que, que seria isso aqui? Na minha concepção, né? Na minha verdade, a sombra, né? Muito mais o mal, que é a sombra que a gente está vendo ali, do que o bem. Astrologicamente, Soma é o regente invisível da Lua, que representa também o símbolo da ilusão, da deusa Maia. Soma é o deus misterioso que desperta a natureza mística e oculta da humanidade. Vamos entender uma coisa aqui dentro desse parágrafo aqui? É o seguinte, ó. Deus, eu costumo falar de ordem natural, tá? Eu troco Deus por ordem natural. Por quê? Vamos entender. Deus é carregado de crença. A palavra Deus, né? Aí você vê, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, se alguém puder me responder, vai ser legal. Tá bom, a ordem natural, né? Deus e a ordem natural. Quando eu te falo de ordem natural, eu estou te falando de Deus também, tá? Só que sem carregar as crenças. Beleza? Então, a ordem natural. Me mostra a face da ordem natural que você não considera boa. Exemplo, um tsunami é legal? Um vulcão é legal? Destruindo cidade? Tá, mas quem está fazendo isso? É a ordem natural, chamada Deus. Só que o que, que você quer? Você quer ver o bonzinho. Você quer ver o Jesus branco ali desenhadinho, bonitinho, com o coraçãozinho na mão, te apresentando, falando que é Deus. Mas a ordem natural mostra as duas faces. Pegou ou não? Então, muito mais o mal do que o bem. É o que está falando aqui no Soma. Pegou? Você vê muito mais o seu mal e o mal que a humanidade tem do que o seu bem e o bem que a humanidade tem. Aí vem os julgamentos. Entendeu? Nós somos mestres em ver o mal. Legal? Então vamos continuar aqui, ó. Para os xamãs ancestrais, o uso sagrado do soma fornecer visões místicas e revelações espirituais. Vocês conhecem alguma coisa que faz isso aí? É o soma, né? Recebidas através de transes profundos. O soma era utilizado nas iniciações xamânicas e bramínicas no período pré-védico e védico. Muitas das escrituras sagradas que hoje nós sabemos que foram reveladas aos reis foram reveladas sobre o efeito do soma sagrado. Certo? Os iniciados do soma sentiam seus corpos se fortalecerem, seus corações encherem de coragem, suas mentes se encherem de lucidez e de certeza da imortalidade. Ou seja, acabou a morte não existe. Nós somos, dentro da ayahuasca, imortais, certo? E assim dotados de um profundo êxtase espiritual. Esses reis recebiam as instruções do Supremo sobre a verdade revelada. Engraçado, eu conheço uma medicina que faz a mesma coisa. Você também?
E engraçado que isso aqui é escritura de 7.000 anos atrás. Aliás, 7.000 anos atrás, não. 7.000 anos antes de Cristo. Legal? Antes de Cristo. Nas lendas hindus, a lua era o copo onde os deuses bebiam a Amrita, o elixir da imortalidade. Os eclipses aconteciam sempre que o monstro Rahu conseguia agarrar a lua e beber essa bebida mágica. Mas como Rahu não tinha ventre, a lua podia escapar sempre e seguir o seu caminho. O mesmo elixir da imortalidade recebeu o nome de Arebita da Pérsia. Algumas vezes era chamado leite da deusa mãe. Algumas vezes bebida fermentada, algumas vezes como sangue sagrado e sempre em associação com a lua. O orvalho e a chuva se tornava seiva vegetal. Seiva se tornava o leite da vaca e o leite então era convertido em sangue. Arebita, água, seiva, leite, sangue representavam estados diferentes de um mesmo elixir. O vaso ou cálice deste fluido imortal é a lua. Isso é um conto, né? O soma podia ser bebido também entre os deuses hindus. E o deus que bebia chegava à posição de Indra, o rei dos deuses. Entre os humanos, ele possibilitava o renascimento em forma de Deus. Deixava assim sua forma física, pois o soma fornecia o divino poder da inspiração e devolvia no ser humano a faculdade da clarividência. Para o xamanismo ancestral, agora nós estamos falando de xamanismo, esse xamanismo nós estamos acostumados, não. É 7.000 anos antes de Cristo, beleza? Nós não estamos falando de xamanismo, dessa filosofia que a gente está acostumado. Ah, vamos fazer uma roda aqui, vamos consagrar o ar. Não, não, não. Nós estamos falando do xamanismo mesmo, tá? Isso tudo aqui, ó, eu vou trazer lá para o curso de xamanismo meu, tá? Só para falar para vocês. Essa filosofia toda. Então é para explodir a cabeça. Para o xamanismo ancestral, o soma possibilitava a mesma conexão que a ayahuasca promove. Ou seja, será que não era ayahuasca? Vamos fazer pergunta, né? Vamos fazer pergunta que nós não vamos saber ao máximo, né? O efeito era similar, apenas com a diferença. Olha a diferença agora. Ó. Hoje, o que, que nós temos aí nas medicinas tradicionais? Violão, cantos entoados e djembezinho ali, né? E os indígenas tocando. E também temos o neo-xamanismo. Beleza. Qual que era a diferença do soma aqui entre o que existe hoje dentro dos indígenas, que a gente está acostumado tradicionalmente? Mantras eram entoados para intensificar ainda mais seu efeito. Então, quer dizer, a ayahuasca é para cá, e a ayahuasca é para cá também, e a ayahuasca é para cá. Então, quer dizer, se eu quiser tomar ayahuasca aqui agora e começar a tocar um flamenco cigano, eu posso entoar meus rezos. Véio. Pegou aí? Então, nós estamos falando de xamanismo ancestral. Por fim, o segredo do soma védico chega à Grécia Antiga e assemelha-se à ambrósia, ou néctar, a bebida dos deuses do Olimpo. E passa, então, a ser utilizada das iniciações eunusianas. E para os gregos, aquele que bebia o soma chegava facilmente à posição de Brahma, o deus criador da trindade hindu. O soma grego passou a ficar conhecido em toda a Europa, entre as tribos teutônicas e as germânicas, ou anglo-saxões, como a bebida dos deuses. Porém, para os hindus, a destilação da bebida era empregada da mesma forma como a da ayahuasca, através de fases da lua. Para os gregos da época de Romero e o soma passou a ser extraído do néctar da ambrósia. Vai saber se era jagube, mariri ou era chacrona. Aí vocês têm que me contar. Vocês vão estudar, vocês vão aprofundar, tá? Infelizmente, nessa época, o soma do admirável velho continente passou a não possuir mais efeitos místicos e espirituais promovidos pela ayahuasca. Em pequenas doses, aí eles começaram o quê? A diminuir as doses, porque a galera tava ficando muito mística, entendeu? A galera tá ficando muito mística nessa parada, meu irmão. Vamos diminuir, né? Vamos colocar uma lei aí nessa parada. Em pequenas doses, proporcionava apenas uma sensação de felicidade, doses mais altas geravam visões, e com 3 doses de soma, se caía.
Alguém já tomou 3 doses de ayahuasca aí? Depois de alguns minutos, num sono relaxante. Isto sem qualquer desgaste sério para o organismo ou para a mente. Os habitantes do velho continente libertavam-se assim do mau humor, conflitos cotidianos ou criatividade reprimida pelo sistema. O soma grego passou a ser visto como um direito dos cidadãos. Aprendia-se sobre as dosagens nas sessões de hipnopedia e para o Estado era uma garantia contra a desadaptação pessoal e a divulgação de ideias subversivas. O soma passou então a ser o ópio do velho continente, possuindo uma visão completamente contrária do soma védico. Ou seja, já mudaram a parada, tá vendo? De lá para cá já estão mudando a parada. A religião, segundo Karl Marx, é o ópio do povo. No admirável velho continente, a situação inverte-se. O ópio, ou antes o soma, era a religião do povo. Ou seja, não existia religião. Existia manifestação. Existia experiência. E aí sim as pessoas viviam tranquilas ali, ó. Né? Ah, mas cara, se eu for entrar aqui e tudo que eu penso, eu acho que nós fica aqui pelo menos umas 50 horas, né? Que eu vou entrar ali dentro do Tantra, eu vou trazer umas paradas aqui que não vai dar tempo. E é surpreendente a força da religião na Índia. Qualquer visitante pode verificar que lá os deuses estão vivos. Shiva, que significa o benéfico, é uma das várias formas divinas que se reúnem a aspectos contraditórios. Aqui a gente matou os nossos deuses. Vocês já perceberam? A gente veio para o cristianismo e matou. Jesus morreu na cruz. Aí tem as santas, né? As santas, os orixás. Tá tudo morto. Lá não, lá é diferente, lá tá vivo. Mas por que que tá vivo? Porque a religião é experiência, é o que traz, né? A experiência. Então lá é vivo. Aqui não, aqui a gente matou. Mata todo mundo, vai lá e santifica. Tá? Gente, ó, vou falar mais uma vez para vocês. Muito obrigado por vocês terem aqui escutando um cara dessa forma. E outra coisa, é só a minha verdade, tá? É só uma linha de raciocínio. Vocês podem pensar da maneira que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. Vocês é livre e eu recebo a manifestação de todos vocês, tá? Eu só estou colocando um ponto de vista para que a gente possa pensar. As numerosas e diferentes formas de Shiva representavam a dialética da própria natureza. Suas manifestações são complexas e contraditórias. Shankara é o pai do xamanismo, ó, agora, hein? Shankara, Shiva, é o pai do xamanismo ancestral. Mahakala é o senhor do tempo e o vencedor da morte. Pashupati é o yogi que medita nas florestas, o senhor das feras. Sarva é o arqueiro, Mahadeva é o grande deus, o deus da vida e da morte. Nataraja é o rei dos dançarinos, que unifica e transcende as dualidades. Ou seja, o que eu tenho de entendimento? Agora eu vou trazer aqui para uma outra vertente para vocês entenderem. Orixás, né, que é o que eu tenho lá. O orixá, por que ele se aproxima tanto da ayahuasca, da manifestação, né? E se aproxima tanto aqui do hindu? Porque eles estão vivos. Os orixás, eles são elementos. Você trabalha com o elemental da natureza para que ele traga força e vitalidade para sua vida. Ele não está morto. Ele está trabalhando, entendeu? Ele está lá no tabaque, trabalhando, se manifestando de alguma forma. Entende? Então a gente tem que parar de matar as nossas manifestações. E aí, família, é isso. Só para vir aqui mais para o final, né? Eu faço algumas perguntas para vocês. Se eu fosse ler isso tudo aqui, não ia dar muita coisa. Mas afinal, o que é o soma, né? É uma das perguntas. E aí eu deixo com vocês aí, né? É a nossa querida ayahuasca. Foi a mistura feita de cevada e esporão de centeio. Tem a teoria que pode ter sido um fungo, talvez, um LSD, um terente que
que disse que não, que era mais fácil fazer o cogumelo. O que vocês acham que era isso? Por isso que eu falo, ó, por que eu queria trazer tudo isso para vocês aqui, para vocês começarem a abrir a cabeça e parar de militar por uma coisa que a gente nunca vai vencer. A gente nunca vai vencer essa briga. Essa briga de eles e nós. A separatividade. Nós nunca vamos vencer. Sabe por quê? O universo, ele trabalha de qual maneira? Ele trabalha pela união. Ele não trabalha pela separatividade. Entende? Ele trabalha pela união. Então, por isso que eu trago essa palestra aqui, ó. A ayahuasca é para todos. Né? Tem muita gente que eles estão começando a colocar uma vertente. A ayahuasca é para todos, mas nem todos é para ayahuasca. Sim, a ayahuasca sempre vai te mostrar a verdade. Lógico que tem os cuidados, né? De bipolaridade, esquizofrenia, né? As responsabilidades, né? De pessoas que têm, né? Os problemas que carregam, né? Mas tem que parar com essa conversa de que a ayahuasca é para todos, mas nem todos é para ayahuasca. A ayahuasca nada mais é para mim do que uma ferramenta para te levar para a união de novo. Nós estamos caminhando e indo todos para o mesmo lugar. Entende? É simples de entender. Não adianta a gente militar, a gente falar que tá que é de um, é de outro, é daqui ou é dali. Cara, ninguém vai parar esse movimento. Ninguém consegue parar esse movimento do universo. Não vai ter jeito. A ayahuasca não é proibida no Brasil, irmão. A ayahuasca o Brasil é o paraíso. A ayahuasca ela é liberada para usos de fins religiosos, né? Então ela não é proibida. Aqui você consegue ter um entendimento com essa ferramenta poderosa. Não só a ayahuasca, como o rapé também, né? Que traz tanta tranquilidade, né, traz o momento presente, como também a sananga, né? Que também tira os véus ali. Então a pergunta para mim essa noite aqui para vocês, né? Minha pergunta para vocês é: vocês sinceramente acham que tudo isso que foi criado e que foge do padrão do que a gente vê, né? Por exemplo, que eu citei Shiva, ou os próprios orixás, ou qualquer que sejam as culturas, que foge do padrão, né? Foge do padrão que a gente está acostumado, né? Por exemplo, eu estou aqui, eu sou um homem de barba, você está me vendo aqui, mas coloca Shiva do meu lado, como é que ele é daquela forma? É porque alguém foi lá, consagrou a ayahuasca, sei lá, o LSD, o cogumelo, alguma coisa, e criou-se aquela manifestação ali. Entende? Então eu trago esse movimento de que todos nós podemos nos manifestar, né? E quando a gente traz essa questão de controle, né, de que a ayahuasca não pode ser usada, a ayahuasca, eu vejo nada além do que uma massa de manobra, né, para que a ayahuasca seja cada vez mais tirada do mercado, né, desse mercado, porque a ayahuasca ela vai na raiz do problema, ela vai na raiz da questão, né? Não é normal você estar, desculpa o que eu vou falar aqui agora, mas não é normal você estar obeso. Não é normal você estar com depressão. Não é normal você estar pobre. Não é normal, a gente não tem que aceitar isso como normal. Não é normal você tá tomando vários medicamentos. Dentro da minha verdade, eu não aceito isso como normal. Entende? Então eu acho que você deve olhar para isso, né? Para parar de militar e começar a ajudar a espalhar a ayahuasca, porque vem um monte de coisa. Por exemplo, o irmão aí perguntou: alguém já morreu com a ayahuasca? Com a ayahuasca, ninguém. Com irresponsabilidade, já. A ayahuasca não mata. O remédio também não mata. O que mata é a dose que você dá dele. É a diferença entre quem manipula aquilo ali e quem pega e vai lá e fala assim: ah, eu vou tomar aqui 1 litro de ayahuasca. É a mesma coisa de você tomar 1 litro de veneno. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A medicamento e a coisa é a dose. Tá? Uma outra pessoa fez uma pergunta aí, ó, se alguém puder me olhar para mim aí, eu não sei qual. Eu olho para você e te falo aqui, Vinícius. O Anderson então já perguntou, né, se alguém já morreu com a ayahuasca, e a Ana Cláudia perguntou: o que devemos avaliar em um local para consagrarmos a medicina? O que é bom olhar? O que devemos avaliar em um local para ela consagrar a medicina? O que ela tem que levar em consideração?
Então, no meu caso aqui, o que, que eu sempre falo, né, cara? Existe, né, várias formas de você ancorar uma espiritualidade e uma energia. Eu acho que a primeira avaliação que você tem que ter é da pessoa que está conduzindo aquele trabalho ali. Quem é essa pessoa? Quanto tempo ela tem de experiência, né? Vamos analisar verdadeiramente o currículo dessa pessoa para mim ver se ela verdadeiramente vive o sacerdócio, né, dentro disso aí, se ela verdadeiramente é exemplo de ser humano para quem possa servir. Por quê? Porque a planta ela tem inteligência dela, né? Eu falo de três reinos: vegetal, mineral e animal. E na maioria das vezes, né, pegando um ganchinho aqui, a gente esquece que nós somos do animal, tá? Sempre lembra disso aí. A gente é do reino animal. Você não é mais do que nenhum animal na Terra, você é mais. Você está incluso. Você não está excluso do sistema, tá? Aí a gente tem o ego, né, que vem e fala, mas eu sou mais inteligente. Enfim, né, então a gente precisa analisar primeiro quem é essa pessoa que vai te passar essa medicação, essa ferramenta. Então vai sair da mão dela. E a ayahuasca, gente, ela é muito inteligente. Não é muito, mas é muito. Eles fizeram uma mistura ali que não tem condição, né? A gente não consegue explicar aquilo ali. Então, quem vai te passar aquilo ali? Quem que está soprando ali, te passando ali essa medicina tão sagrada? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é analisar isso que eu falei, né? Tá, quanto tempo de experiência? É uma casa séria? Quantas pessoas já foram lá? Quantas pessoas estão satisfeitas com esse trabalho? Porque é muito fácil hoje, gente, comprar ayahuasca na internet, né? Não façam isso em casa e servir. Porque o que eu costumo falar? Existem vários portais que você abre, e é muito lindo, né? Você abrir esses portais, entrar ali nas camadas, tal. Só que lembrando, né? A ayahuasca ela abre todo o seu ser para que possam ter resoluções ali dentro, né? Daquela espiritualidade que está pairando ali, né? Então é importante que a pessoa que está conduzindo seja segura no que está fazendo, tá? Diante de espiritualidade. Tem muita gente que não acredita em espiritualidade, não acredita em candomblé, em Umbanda, por exemplo, não acredita em espírito, em corporação e tá tudo certo. Mas o que eu já vi dentro de terreiro, vocês não iam querer ver. E é justamente essas portas que a ayahuasca abre. Então, se não tiver uma segurança na casa, ou uma segurança no condutor, vai dar ruim. Na hora ali é lindo e maravilhoso. Depois sua vida faz assim. Aí você fala assim, mas o que eu fiz de errado aí? Você foi num lugar onde não tinha segurança. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que procurar o Vinícius aí no Brasil. Aí eu vou ter que ir lá e falar assim, senta aí, vamos trocar ideia. Onde você foi, filha? Fala com nós aqui, vai. Aconteceu isso, aquilo, eu fui numa cerimônia, aconteceu isso. Não, perfeitamente. E eu tenho vários relatos no meu Instagram. Meu Instagram bomba, né? Bomba de tudo, de hater, de gente que foi em outra casa, passou mal, não sabe o que está acontecendo na vida, sei o que, sei o que. Eu falo, irmão, eu posso te encontrar em tal lugar e lá eu vou te dar uma orientação. Não tem como eu responder a todos. Porque é o que eu estava falando, é muito fácil comprar ayahuasca na internet, é muito fácil comprar rapezinho, que não é rezado, né, dos indígenas na internet. É muito fácil comprar tudo hoje, com a tecnologia aqui, né? Só que vai dar ruim. A espiritualidade é a espiritualidade. Ela não perdoa. Ela fala assim, tá, mas por que você foi comprar isso aí? Por que você não buscou uma pessoa, então, que já está aqui junto com a gente, trabalhando há algum tempo? Né? Ninguém está falando aqui, gente, que eu sou iluminado nem nada disso. Pelo contrário, eu estar aqui, nessa posição que eu estou hoje, me requer o que eu acho que a maioria de vocês não ia querer. É muito sacrifício. É muito sacrificante. É muito. É, é, é tipo assim, eu vou mexer com a ayahuasca. Vai lá, bobo. Vai lá. Vai dar bom. Você vai ver a responsabilidade que você vai pegar que você não deveria pegar. Né? Você quer uma dica minha? Não mexe com isso. É melhor você ficar aí na sua vida, tranquilo, né? Tá tudo certo, né? Comendo sua carninha aí,
buscando sua consciência. É melhor você ir lá numa pessoa que está lá e você deitar no colchão, ficar ali confortável. Cara, eu tenho saudade de ficar no colchão. Pra vocês terem uma base. Eu tenho saudade de ficar no colchão. Eu falo assim, gente, pra que eu fui? Não tô reclamando não, gente, mas olha aqui. Pra que eu fui entrar nessa parada? Mas eu não controlava, como eu falei para vocês, né? Eu fui sendo sugado aqui para dentro, como se fosse um canudo, falando, não, você vai mexer, e o povo me procurando, e eu falando, eu tinha duas alternativas na minha vida, gente, ou eu virava pai de santo, dentro de doutrina, que eu já tenho 13 anos de raspagem, de santo feito e tal, com 7 para 9 anos você pega, né, que você pode abrir uma casa, ou eu virava facilitador, eu estava sendo arrastado. Eu garanto para vocês aqui, com todas as minhas verdades, juro por quem vocês quiserem, que eu não queria isso aqui para minha vida. Então, eu acho que vocês também não iam querer. Servir é muito bom, mas principalmente dentro dessa vertente que eu estou aqui hoje, é muito desafiador. É muito desafiador. Ô Vinícius, aproveitando o gancho aí, né? Só pegando uma fala sua a respeito do soma, dentro das tradições lá da Grécia Antiga também, né? Quando se entrava dentro dos oráculos, que você tinha lá as mulheres que eram aquelas que iam fazer a conexão entre o mundo espiritual, elas sentavam numa cadeira alta, onde tinha um buraco embaixo, né? Lá tinha então umas ervas que eles queimavam e elas bebiam uma bebida também de expansão de consciência, e aquela erva mais a bebida fazia com que elas tivessem a conexão com o mundo espiritual. Aí os imperadores, os chefes, né, os líderes iam perguntar ao oráculo, sempre aquela ideia de vou consultar o oráculo, né? Porque o oráculo tinha acesso ao mundo espiritual. E as pessoas às vezes confundem que quando eu vou tomar ayahuasca, aí eu vou acessar o mundo espiritual e minha vida vai ficar uma maravilha. Todo mundo tem essa ilusão, né? Assim, no primeiro momento, vai ficar tudo ótimo, tudo maravilhoso, a ayahuasca vai me curar, vai me trazer um tanto de coisa. E assim, existe um certo romantismo também dentro dessa percepção do que é trabalhar com a ayahuasca e o que é viver a experiência da ayahuasca, né? E só pontuando mais uma coisa que você falou, que é importante, dentro da pergunta que foi feita aqui, as pessoas, às vezes, que estão à frente de trabalhos com a ayahuasca, que são sérios, são retos, enfim, eles passaram por momentos profundos de transformação. Em certa parte, você falou, não foi escolha consciente, eu vou trabalhar com a ayahuasca. Acaba que a medicina por si só, e né, de acordo com seus guias, seus mentores, quem você tem, eles vão te colocando nessa posição, e mesmo às vezes você lutando para não querer ficar naquele momento. E quando você assume a sua identidade, assume quem você é, né, em total consonância com sua verdade, vai existir contrafluxo. Natural, porque está fazendo luz, né, em determinado momento. Está trabalhando com essa ideia de cura. Então, a pergunta simples, assim, direta para as pessoas aqui, em primeiro lugar, essa percepção do romantismo que as pessoas criam em cima da ayahuasca, né? Aí eu só vou vomitar, vou passar mal um pouquinho, porque tem experiências, dependendo da egrégora que você vai, da forma que é trabalhado, que às vezes não vai fazer o trabalho da limpeza ali, né? Energética, enfim. E tem outras que vão ter esse trabalho. Então, importantíssimo olhar quem está conduzindo os trabalhos, qual que é a egrégora que tem, o tipo de trabalho que a pessoa faz, né? O que a pessoa realmente ela vive dentro disso que ela propõe, que você já trouxe aí, que é importante. E, principalmente, perceber, assim, se realmente é para mim. Se realmente eu quero mexer em coisas que eu não, às vezes não prefiro viver, né? Igual você falou, vou comer minha carninha, fazer meu churrasco, ver meu futebol no final de semana e tá tudo bem. Justamente. Eu abro mão e renuncio de muita coisa. Ó, pra vocês terem uma base, eu não como hoje não, né? Há muitos anos. Coraçãozinho, moela, pedaços pequenos de picados de frango, né? Há muitos anos já que eu não como isso. Então, assim, existem várias, né? Várias questões por trás, né? Quem vê ali, né? É lógico que tudo que eu tenho hoje é no meu servir, né? É da minha espiritualidade, a espiritualidade que traz para mim também junto, porque ela percebe que eu preciso de força para estar ensinando, né? De alguma forma. Mas por trás daquele cara que está ali simplesmente no Instagram falando, passando ensinamento, existem muitas renúncias, né? Finais de semana, onde eu vejo os meus amigos aí de 36 anos, né? Igual eu falei que eu tenho hoje,
lá bebendo, comendo, né, churrasco, não sei o que, não sei o que, a gente está na frente de uma fogueira. Não que seja ruim, né? Mas tem hora que é difícil no sentido de acostumar com tudo isso, né? Porque o sistema é muito forte. Então o sistema ele traz uma carga muito forte de tipo assim, cara, você precisa se divertir também, tá? Mas pô, aí entra na calibragem, né? Do seu propósito, né? Da sua missão. Aí tipo assim, pô, eu vou lá para essa parada lá, para balada. Aí eu olho para cá, eu vejo 50 pessoas, 60, 1000 pessoas no meu Instagram falando assim, pô, eu preciso de ajuda. Aonde é que você vai estar? Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Cara, depois que você pega um certo entendimento disso também, né? É, num certo momento, é lógico que a gente tem essa mania de romantizar tudo isso, né? Todo esse processo. Mas chega um momento que você fala assim, cara, ou eu vou ficar nisso aqui porque eu tenho que ficar, né? Porque verdadeiramente foi o que foi me dado e eu preciso continuar, independente dos desafios, das questões que a gente tem, ou, né, eu vou vazar. Se você vier pelo romantismo, né, você não fica muito tempo. Né? Eu já estou há 10 anos, eu vou 10 anos trabalhando com a medicina. Então, assim, não são 10 dias, não são 10 meses, não são 10 minutos, são 10 anos. 10 anos minha primeira filha tem 11 anos. Então, quer dizer, hoje eu olho para ela e falo assim: caramba, velho, eu tenho quase a idade da minha filha que eu já trabalho com isso aqui, é uma vida ali dedicando. E teve momentos, vários momentos, que todo final de semana eu estava em cerimônia. E não é só isso, entende? Eu tenho escola, eu faço palestra, eu mentoro, né, facilitadores. Muitas casas me procuram para regular algum fundamento, alguma coisa ali que às vezes deu errado. Então, tipo assim, é uma dedicação total, é uma entrega, né? É uma entrega. Eu peguei minha vida e falei assim: não, minha filha, pode pegar, não vou lutar, não. Chega. Porque eu estava sofrendo também, né? Eu ficava sofrendo entre esse mundo de cá e esse mundo de cá. Então eu falei: não, eu preciso me entregar. Eu me entrego de corpo e alma, tá bom? Não vou lutar mais. Entendeu? Tem umas perguntas aqui no chat, Vinícius. O pessoal perguntou assim a Larissa: é possível alguma entidade encostar em quem consagra durante essa abertura de portais? Como quem está ali é protegido disso, dessas interferências durante a consagração? Essa é a pergunta da Larissa. Aliás, desculpa, antes de você responder ela, tem uma da Josi, que ela perguntou: é possível transitar pelo mundo energético sem nenhuma substância química ou somente usando a ayahuasca? Com certeza. Existem aí, né, as meditações aí, né? A gente consegue transcender. Se a gente tiver o silêncio, né? Eu falo que é a prece do xamã, né? Olha, gente, só para vocês entenderem, eu não me considero pajé, xamã, nada disso. Estou só falando porque dentro dos meus estudos a gente entende que a prece do xamã é o silêncio. Então você consegue transcender ali na sua egrégora, na sua vida, através da meditação profunda, né? Tá? E com certeza é possível, sem nenhuma dúvida, né? A meditação você vai transcendendo, você começa a perceber algumas questões ao seu redor, né? O tempo inteiro. É muito sutil, eu falo que é muito sutil. Então você tem que, igual a gente treina, por exemplo, eu vou falar para vocês sim. Igual a gente treina futebol, você vê os caras jogar futebol, os caras vão ficando bom. É treinável também essa questão espiritual, sabe? Então, como que você treina ela? No silêncio e percebendo a sutileza das coisas, né? Ouvindo outros tipos de música, se concentrando, né? E percebendo. Quando eu falo observação, todas as palavras que eu falo, elas são mais profundas do que simplesmente falar aqui. Então, quando eu falo observação, eu não estou falando de você ficar olhando só. É você olhar com o coração, é você olhar com o espírito, com a alma, observar. Tá? Então existem formas sim. Yoga é uma delas. Os próprios exercícios respiratórios, né, os pranayamas é uma utilização, você Pranayamas. poder entrar em estados ampliados de consciência,
né, os vários vertentes de meditação que existem, tudo colocando a gente nessa conexão do mundo espiritual, né? Justamente. Tem outra pergunta aqui, então, agora a pergunta seguinte que foi feita foi da Isabela, não, Larissa, desculpa. É possível alguma entidade encostar em quem consagra durante essa abertura de portais? Como quem está ali é protegido disso, dessas interferências durante a consagração? Tá, é possível, mas vamos entender, ó. Quando você tem um ancoramento, né, uma firmeza ali bacana, existem dois tipos de incorporação. Então, existe a incorporação sutil, aonde a entidade, né, que a gente não chama de interferência, tá? Só para vocês entenderem, a gente chama de incorporação, porque a entidade, ela sabe onde ela está indo, ela é muito mais inteligente que a gente nesse sentido, para quem acredita, então ela sabe onde ela está indo, e ela sabe também que ali tem ancoramento, tem egrégora. Então ela não chega ali fazendo bagunça, então a pessoa chega, incorpora, às vezes um caboclo, um exu, uma pomba-gira, um baiano, ou um marinheiro, ou uma preta velha chega, né, ou até mesmo pode ser uma incorporação também, não só da vertente africana, mas pode chegar ali um Bezerra de Menezes, pode chegar ali qualquer que seja a incorporação, um Chico Xavier, Até dá para seres ser, estelares, né, Vinícius? Até tem seres planetas, né? estelares, tem vários tipos de incorporação, então estou citando aqui só para vocês entenderem, né? Então ele sabe onde ele está indo ali, então ele vai chegar ali, ele vai fazer algum trabalho ali no médium, e aí a gente vai, né, a gente na condução ali de firmeza espiritual ou física, a gente vai conversar com ele. O que não pode é atender as pessoas, eu não permito isso, certo? Aí ela vai embora, porque senão interfere, e aí vira uma bagunça danada, vira gira de terreiro, não pode virar gira de terreiro. É a consagração de ayahuasca. E existe uma outra forma de incorporação, que aonde não tem firmeza, acontece muito, 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 muito. Eu já visitei inúmeras casas que aconteciam isso, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu fiz a visita e percebi, né, que são eguns, né, ou quiumbas, ou obsessores, né, que estão ali porque viram uma luz e foram ali incomodar ou foram ver o que está acontecendo. Então, é por isso que é importante você ir num lugar de firmeza, entendeu? Porque essas coisas não acontecem e se acontecer, quem está conduzindo à frente consegue dar direção para aquilo ali, tá? Então, assim, vou falar da minha, né? Eu não posso falar do trabalho dos outros, vou falar da minha, por exemplo. A minha, que é o coração cigano, né? A gente tem um ancoramento muito firme e forte e não acontece esse tipo de coisa. É muito difícil. Se acontece, a gente dá direcionamento, tá? Porque a gente tem um entendimento, tem um conhecimento, né? Trabalhei muito tempo com isso, em várias vertentes, então tá tudo certo. Mais uma pergunta aqui, então, né? Só complementando o que o Vinícius está trazendo aí, que é muito importante. Alguns hipersensíveis, né, Vinícius? A gente fala que é paz, pessoas altamente sensíveis, elas começam, às vezes, a entrar dentro desse mundo espiritual, dentro da percepção da medicina, e aí elas começam a ficar muito identificadas com as experiências, né? Começa a acreditar que tudo é com ela. Então elas sentem um espírito, sentem uma entidade, e aí vem o outro vomitando, aí ela vira um médium esponja, né, que a gente fala de vez em quando, aí ele vai vomitar para o outro, e aí acaba que essa pessoa começa a carregar essa carga, esse peso, como sendo algo, como pode dizer assim, do caminho dela, né? O que você diria, assim, a respeito disso? Isso eu falo que é assim, ó, aí tem que ter fundamentação de banhos, né? A gente tem que utilizar a energia vital aí dos vegetais. E a outra coisa quando você vai numa experiência de ayahuasca, você precisa cuidar da sua vida. Essa é a que eu posso falar para você. Entendeu? Você não tem que ficar ali atendendo, você não tem que ficar ali olhando para o processo do outro, você tem que estar ali, né? E uma coisa muito importante que eu falo também é assim, gente, tem muita gente que romantiza muito, 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 a ponto de achar que é de Sírios, né? A ponto de achar que não, agora eu sou, né, um siriano, eu sou um pleidiano, eu sou um Exu, eu sou um caboclo, eu me transformei num pajé. Cara, esquece, é você
tendo a sua experiência, centelha divina e ponto. Entende? A gente tem que tirar essa romantização extrema. Né? Tem gente que vira fanático. E não dá pra gente virar fanático na ayahuasca. É isso que eu falo sempre. Né? Igual eu falo, mestre Neu é gente boa. O que fode tudo é um fã-clube, entendeu? Eu costumo falar disso. A gente vai ficando fanático, vai ficando fanático com aquilo ali. Não, só o Daime que é certo, só o DV que é certo. Né? O Padrinho Sebastião é gente boa. O que fode é o fã-clube. Vocês estão entendendo? Né? O Vinícius é gente boa, mas eu não quero fã-clube. Entendeu? Não quero que você me coloque num pedestal. Pelo amor de Deus. Você só tem que pegar o exemplo do cara ali, do mestre Neu, e seguir o exemplo de homem que ele foi ali servindo, espalhando. Ele não queria nada disso, fanatismo. Não, o certo é aqui, não sei o quê, o errado é o outro. Sabe? Existe muito essa questão em todos os sentidos. É você dentro da sua centelha divina. Para. Vamos montar aí. Vamos custar sair do cristianismo ali fanático para entrar dentro dele de novo. Né? Não tem porquê, é experiência. Legal. A Lu Braga colocou aqui, o que você acha do uso de microdoses? Então, ó, existe uma lei, né, que a ayahuasca ela não pode ser comercializada. Primeira coisa. Mas tem muita gente vendendo microdose. Se a microdose for a gente tá dentro do mundo assim, né, cara? Não tem jeito de segurar essa onda aí, velho. Não tem jeito. Então, assim, é proibido por lei a venda, mas tem gente vendendo. Não tem jeito de segurar essa onda de microdosagem. Então, se você for comprar uma microdosagem, que você compre de pessoas confiáveis. Mas ela tem o mesmo efeito e os mesmos benefícios da ayahuasca ali. Só que você não vai abrir portal, você não vai entrar numa. Você não vai transcender, né? Você vai ficar ali no homeopático. Eu acho que o mais importante sobre essa pergunta é a intenção, né? Com qual a intenção que eu vou utilizar a microdose? Por que eu tenho que usar a microdose dentro do meu processo? Porque eu acredito que a microdose ela vai fazer mais eficiência no sentido acumulativo dentro do meu sistema fisiológico do que eu tomar dentro de um ritual. Né? Qual que é a intenção atrás da microdose? Então, a gente ter essa clareza também é importante. A Erlane perguntou aqui, essa pergunta é importante, sempre vem para a gente, né? De outros momentos também, que a gente já trabalhou com algumas pessoas, entre os rituais que a gente faz, sempre vinha essas perguntas. Quem toma antidepressivo pode tomar ayahuasca? E se tiver caso de esquizofrenia na família, pode ser ruim? Lembrando que o caso aqui é da família, ou não sei se é dela diretamente, mas a pergunta é, quem toma antidepressivo pode tomar ayahuasca? E se tiver caso de esquizofrenia na família, pode ser ruim? Tá, existe, dentro da minha vertente aqui de trabalho, existe uma ficha, né, de preenchimento e a gente tem alguns profissionais da saúde. Então, o que a gente faz? A gente faz uma análise, né, inicialmente. Nesse caso seu, provavelmente eles vão entrar em contato com você para entender melhor essa questão da família. Porém, cabe o quê? Um exame, né, um exame de você com você mesmo para você se proteger, né, nesse sentido aí de esquizofrenia na família. Mas antidepressivos, existem antidepressivos e antidepressivos. Então tem que ser analisado aqui dentro da inscrição, né? Como que a gente faz, tá? Então existe remédios que são extremamente proibidos, né? Questão de esquizofrenia, se for constatado, extremamente proibido, né? Bipolaridade extremamente proibido, e é isso. Doenças psíquicas, né? É isso aí. Show. Tem essa questão da análise do princípio ativo, né? Para entender qual o tipo de substância que está ali naquele medicamento e se age diretamente, né, nessa interferência. Tem uma norma da medicina aqui do Brasil, tem um artigo, depois eu posso até compartilhar com vocês, que fala os tipos de substâncias e os enteógenos proibidos, né, normalmente nessa correlação com a ayahuasca. Foi tão um amigo meu que me passou, né, ele até fez a passagem em um tempo, acho que eu comentei com o Vinícius,
umas 3 semanas atrás, ele era um médico, né, nutriólogo, trabalhava com as medicinas, prescrevia microdoses também, participava de rituais, e ele fez a passagem, né, e aí ele que me mandou o artigo na época, era um dos médicos que nos apoiavam também dentro do trabalho que a gente faz, tá bom? Tem mais perguntas aqui, Vinícius? Vamos abrir mais um pouquinho. Como é que tá seu tempo aí, Vinícius? Temos mais 10 minutinhos aí? Vamos embora. Boa. A Cláudia está perguntando aqui, paciente que faz quimioterapia também passa por uma análise? Passa, eu já consagrei pacientes de quimioterapia, e foi muito bom, né, para elas em si, né? Vai passar por uma análise, ver que momento que você está aí, né? As pessoas acham que é tipo assim, eles chegam aqui, vou consagrar ayahuasca. Por exemplo, no meu grupo aqui não é assim. Você não vai consagrar ayahuasca, você vai passar por uma análise e eu vou ver, juntamente com os médicos, com todo mundo, se você verdadeiramente vai. Por quê? A primeira coisa que eu faço aqui é preservar a vida da pessoa, preservar a minha vida, né, porque tem vida também. E a gente já viu inúmeros casos aí, né, de pessoas que vai de uma vez, vai em qualquer lugar e aí dá muito ruim, né, não é legal. E eu não quero esse tipo de problema, né? Eu já tô muito famoso para ter esse tipo de problema, né, irmão? Daqui a pouco se sair um negócio desse, meu nome aí, eu tô enrolado, entendeu? Então eu tenho que olhar cada vez mais com critério para que as pessoas estejam ali bem, né? Para que elas estejam no momento de consagrar. Não é simplesmente, eu vou escrever, eu vou. Não, não é assim. Se eu achar que você não vai, você vai, eu vou te restituir a sua contribuição e pronto. Eu prefiro evitar problema. Que é o, pelo menos que eu sinto também, né? Mais justo e honesto com tudo e com todos, né? Dentro desse processo da avaliação, voltando no time da quimioterapia, o que você leva em consideração nessa avaliação? É o momento do tratamento, estágio que a pessoa está, leva em consideração mais quais outros parâmetros? Então, é igual eu te falei, ó. Hoje eu não mexo mais com as fichas, né? Hoje dentro do meu grupo tem os profissionais que fazem isso. Então, eles que liberam ou não. A ficha chega para mim pronta, né? Ela chega. é, Antigamente, né, eu não consagrava ninguém. Eu falava, quimioterapia, não vai. Não sei o que, não vai. Entendeu? Eu não consagrava ninguém. Eu morria de medo dessas questões aí. Agora, hoje, a análise que eles fazem aí teria que ser com eles, né? Porque a ficha chega para mim pronta. Quando eu estou na consagração, eu venho no meu celular, olho a ficha, vejo o desafio de cada um, então eu entendo o que cada um ali tem de desafio dentro da vida mesmo, né? E aí eu faço a condução da espiritualidade ali no momento, aí eu tenho os guardiãs também, que ficam ali, eles também analisam tudo isso, né? Então, assim, eu costumo falar, ô irmão, que a gente tem um trabalho bem fino em relação a tudo isso, sabe? E eu estou aqui para passar conteúdo, despertar pessoas hoje, né? Hoje, e fazer o meu trabalho espiritual dentro daquilo que eu tenho que fazer ali. Então, a galera que dos os médicos, né, aqui, os profissionais da saúde, psicólogo, a gente tem psicólogo também, que faz essa análise e manda para mim lá na hora, eu vejo, ó, essa irmã aqui tá em quimioterapia, mas está tudo suave, tranquilo, mas aí eu vou e dou uma maneirada na medicina, vou olhando mais, né, eu vou devagar, eu não vou... Gente, esquece, comigo vocês não vão chegar lá tomar um copo de medicina do tamanho de uma semana, né? De qualquer jeito, não vai. Comigo a conversa é um pouquinho, não sei como que vocês estão aqui, como é que vocês trabalham, mas eu sou bem enjoado, bem criterioso em relação a muita coisa. É muito detalhe. Por exemplo, a Luciana que está aí, que eu sei, ó, já consagrou comigo, ela sabe como é que é. A gente faz um trabalho aqui, Vinícius, parecido, né? A gente também faz essa avaliação, tem a anamnese, todas as pessoas que entram para consagrar com a gente, para participar, elas fazem uma anamnese no primeiro momento, respondem. Quando eu comecei, eu fazia parte de um grupo que não existia anamnese.
E a primeira vez que eu consagrei a medicina, eu, que o meu conceito, a minha personagem, meu ego gritou. Eu falei, eu não vou usar droga, eu nunca usei droga na minha vida. O que é isso? O povo tá querendo que eu use droga? Que maluquice é essa? Primeira coisa que eu gritei no momento, eu falei que não ia usar. Mas aí eles deixaram eu ficar no ambiente, né? Para poder ver. Olha que interessante. Hoje em dia eu não deixo nem ninguém ver no meu ambiente. Se não vai consagrar, não participa, não tá lá, né? Dentro da experiência. Mas enfim. E aí, nunca, dentro do meu início, me fizeram preencher uma ficha ou perguntar alguma coisa, enfim. Porém, entretanto, claro, conhecendo outros lugares, tendo outras vivências, né? E aí eu fui vendo a importância disso também. A gente começou a fazer criteriosamente. E quando eu comecei, eu sempre direcionava, porque eu trabalho com as terapias, né? E eu trabalho nessa linha da psicanálise também, da psicoterapia e da neuropsicologia, que é a linha que eu aprofundei, que eu estudei, me especializei também. Eu normalmente direcionava para os meus pacientes iniciais, porque passava por um critério, sentia, nem igual eu te falei, tem uns amigos meus que eram médicos, que também, né, avaliavam a ficha para mim, me davam um feedback, e hoje todo mundo que vai participar tem que preencher a ficha. Eu converso com todo mundo individualmente, a gente vai até fazer uma vivência em março, que acho que é a mesma época que você vai estar aqui, né, que a gente conversou, e aí tem a anamnese, tem a ficha, a pessoa preenche, eu bato um papo com ela, e a partir daí a gente sente, não só nesse critério mais científico, no sentido das medicações, mas a critérios a níveis espirituais. A energia, a frequência, sentir o campo, isso tudo compõe, né, a avaliação para ver se a pessoa pode ou não participar com a gente, entende? É mais Justamente. Tem que ser bem criterioso. Tem uma pergunta aqui da Larissa, que ela perguntou assim, e se a pessoa não souber que tem, ou não souber do histórico na família, a ayahuasca pode fazer ela desenvolver um desses transtornos? Cara, como é muito da forma que eu tô falando para você, por exemplo, tem gente que é maluca, né? A verdade é essa. Então, por exemplo, vai desenvolver se você for numa casa que não tem fundamento nenhum, que não sabe o que está acontecendo e vai lá e te serve um copo de americano de 10-1. Aí, filho, você vai desenvolver tudo, esquizofrenia, bipolaridade, maluquice, doideira, entendeu? Então, assim, é igual o irmão tá falando, tem que conversar, tem que saber, não é assim, entende? A pessoa acha que ah, por exemplo, acho que a Luciana foi na cerimônia comigo que ela tinha 50 pessoas. A última que ela foi, e foi em Barra de São Francisco, a cidade dela é desse tamanho aqui, ó. Foi 50 pessoas. Eu já consagrei presencialmente de uma vez 210 pessoas. Né? Então, assim, existe uma equipe inteira por trás, conversando, trocando ideia, né? Não é assim, eu vou chegar lá, eu vou servir, por exemplo, o Gabriel, que é meu guardião, para ele eu posso servir um copo americano. Mas para você, talvez, eu preciso observar melhor, né? Eu preciso entender melhor o seu processo. Né? E principalmente se for a primeira vez que você vai consagrar comigo. Eu vou trocar ideia, eu vou falar assim, ei, você já consagrou? Você já sabe o que é essa medicina, da onde que vem e tal? Ah, Vini, mas como que você conversa com 220 pessoas? Por incrível que pareça, a minha equipe conversa e me passa. Eu não deixo ninguém entrar ali. Eu quero entender, eu quero saber. Né, de cada um que está ali. Eu acho ao mesmo tempo que, é para todos, tal, mas não é oba-oba. Esquece, é uma medicina séria, né, que vai mexer com vidas, com pessoas, e que eu vou ser cada vez extremamente. Porque é aquilo que eu falo também, ó. Amadores, né, pessoas que não se dedicam de verdade, tá ali só pelo dinheiro, consequentemente, eles vão arrumar um problema, né, com os outros, eles vão arrumar um problema com os outros e vão sair do mercado. Né? Isso também é um mercado, vocês precisam entender isso. Né? Vai saindo do mercado. Tá? É isso. Aí, ó, sou de Uberlândia também. Tamo junto, irmã. Os mineiros é tudo gente boa. Conterrâneo. Turma, mais alguém quer perguntar? 21h26. Alguém quer falar mais alguma coisa, tirar uma dúvida, perguntar? Aproveita aí. Alcione levantou a mão ali, parece. Ó. Alcione. Tava com a mãozinha levantada aqui, a gente começou a responder o chat, esqueci dela.
Não, as explicações suas e do Toninho já me ajudaram muito, porque eu tenho a esquizofreneiforme com hipotiroideia, que é problema de tiroide de muitos anos. Tem mais de 40 anos que eu estou com 81 anos e 7 meses. Eu tomo olanzapina e Aldol. E a minha médica mesmo já me falou, a ayahuasca é alucinógeno. Você procura não tomar nada nesse sentido. Mas eu estava só querendo perguntar se você já tinha tido alguma experiência com alguém que tenha tido porque é considerada bipolaridade, porque como eu recebo remédio da farmácia de Minas, né, que é do Estado, a minha ficha está como esquizofrênica, e eu não sou esquizofrênica. É esquizofreniforme, a medicina está estudando isso até hoje, se é uma parte da esquizofrenia ou se é separada da esquizofrenia, ao lado dela, uma psicose. E eu já tenho problemas desde criança, muito agitada, muito ansiosa, muito, assim, né, falante, tudo. E essa doença, eu não tenho agressividade. O meu caso é mais de cantar, de falar, de entrar em êxtase e sair fora de mim. E eu tenho a sensação também que eu tenho problemas espirituais muito fortes. E há muitos anos já que eu venho estudando a parte espiritual, e estou com o Toninho agora aqui, com ele, há 3 anos, né, Toninho? Desde 2019, fazendo os trabalhos que a gente faz de autoconhecimento, e tenho tido certa dificuldade ainda de agir. Eu tenho mais, acho que a minha mente, o meu ego é muito forte, ele entra muito no cartesianismo, na parte de estudos, mais assim, do que propriamente de ação. E o Toninho tem me ajudado dentro desses estudos nossos que a gente faz, né, das meditações, né, dos buscadores, da parte de autoconhecimento. E eu estou numa fase agora que eu estou querendo realmente sair da 4ª dimensão. Chega de estar sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A minha vontade hoje, atual, é de sair disso, pelo menos passar pelo menos para a 5ª. Não logicamente, totalmente em uma 5ª, não é tudo devagar, é passo a passo. Mas sair dessa fase de, eu vou fazer, eu começo a fazer alguma coisa, paro, depois eu fico um tempo sem fazer, depois eu volto de novo a fazer, e eu não queria mais esse problema de ficar indo e vindo, não. Então, eu gostaria, assim, de saber se você, como uma planta que a gente poderia usar, né? Se, por exemplo, futuramente, eu poderia alcançar esse estágio de uma parte espiritual maior dentro de um alucinógeno. Porque, para mim, é muito fácil, na hora de estar feliz, entrar num certo êxtase. E eu tenho, aí, nesse êxtase, eu tenho que tomar um medicamento que eu já estou habituada com ele, que é o Aldol. Apesar de eu estar com a olanzapina, eu não posso deixar o Aldol. Porque deixando o Aldol, ele me faz falta. Eu começo a sentir que alguma coisa vai me acontecer, e acontece mesmo se deixar de tomar o Aldol. Então, mas também tem coisas de paradigma. Entendi. Não, o que tem que fazer? Tem que analisar aí, né, Toninho? É melhor, é o caso dela, em específico, e eu recomendaria inicialmente banhos, né? Banhos de erva.
alguns banhos aí. Mas depois você me fala, Tony, que eu consigo, de alguma forma, direcionar isso aí, tá? Tá, te falo sim. A Beleza. Luciane, ela participa com a gente já tem uns 2 anos, Luciano, na verdade, né? Dos encontros que a gente faz online, dos grupos de estudo que a gente tem, né? Toda segunda e toda quinta. Quinta a gente tem uma prática meditativa online e todas as segundas um grupo de estudo que chama Buscadores, que a gente aprofunda em termos mais conceituais sobre o que é autoconhecimento e o que é espiritualidade. Então ela já está acompanhando a gente, está fazendo terapia também, já tem esses 2 anos, né? E já consagrou aí cacau, né? Que a gente tomou uma vez, medicina do cacau, que ela foi com a gente na meditação que a gente faz da lua cheia. Mas a gente ainda não sentiu, né? E nem percebe que é um momento ainda dela viver essa experiência da ayahuasca por N fatores que a gente precisa avaliar mais, né? Mas eu vou querer sim, com certeza, a ajuda do Vinícius aí, para quem sabe, né? A gente sentir. Vai dando uma melhorada. Banho. Ninguém bota fé em banho, né? Muito assim. Mas, cara, dentro da minha, dentro da minha escola aí de banhos, né, que a gente tem, rapaz de Deus, vocês não estão entendendo não o que é banho, não. Banho de ervas é o bicho, hein? Muda muita coisa na vida. A gente tem uma especialista aqui no grupo, ela está até aqui, que é a Lu Braga, né? Ela trabalha com os banhos, ela trabalha com as ervas, é uma pessoa aí, né, dentro do xamanismo muito importante que a gente Cadê tem. ela? Fala. Ela está aqui, escondidinha em algum lugar, deixa eu ver se ela está aqui. Estou aqui. Ah, é a Lu. Estou Ela sempre nos orienta, né? Ajuda também, tem muitos trabalhos lindos dela que ela faz com as ervas, né? A Lu é muito, muito sábia em cima disso aí, né, Lu? Pode auxiliar e Alcione. Nossa, as ervas são fantásticas. Se a gente estudar Isso isso aí. e se Esses dias eu conectar tava, com esse poder, é transformador. esses dias eu tava tomando banho de mamona, aí você vai entender. Ah, É isso aí. Ó, é. então é isso aí, né, Tony? Quero Fechamos, né, agradecer. Vinícius? Lu, obrigado, viu, minha irmã? Depois ela vai Eu conectar que aí. agradeço. Ó, eu quero agradecer vocês, então, tá? Pela paciência aí, né, de ouvir um pouquinho aí do meu pensamento. Mas eu faço isso com muito carinho, muita dedicação. Vocês podem contar comigo aí. Vou estar aí em BH aí. Falei com o Toninho. Depois, provavelmente, nós vamos fazer uma parceria aí, né, Toninho? Vamos sim. Pra gente estar junto. E aí, quem tiver aí pelo Brasil aí, quiser me encontrar, vai ser um prazer, tá? Experienciar aí essa energia que muita gente tem preconceito ainda, né? Mas é a energia cigana, que é da tradição da minha família. Mas é assim, cara, é especial, hein? A cerimônia é top, hein? Tem gente aí que experienciou já várias vezes. O negócio é diferente um pouquinho, vocês vão ver que o buraco é mais embaixo. Mas é muita alegria, muita satisfação estar aqui. Tony, eu agradeço demais o convite, agradeço de novo, eternamente, por vocês me darem ouvidos, olhos e atenção, tá? Que é o mais precioso que a gente tem dessa vida. Show de bola, irmão. Gratidão também do fundo do coração, né? Vamos com certeza fazer um movimento aqui em Belo Horizonte, né? Vamos fazer essa festa que vai ser, no bom sentido, e vamos conectar essa turma, né? Tem um grupo que participa com a gente grande aí. E é isso, irmão. Obrigado pela sua entrega, pelo seu tempo, por todo o seu amor, né? Porque isso que você faz é amor. A gente tem que perceber isso, compreender que é a sua irradiação. E agradecer a todo mundo por estar aí com a gente até esse momento, no Expresso da Luz, 21h35, né? Desde 8 horas da manhã, aqui direto. E dizer que o vídeo vai ficar gravado lá no YouTube, vou passar o link depois para todo mundo no grupo, então se vocês quiserem assistir de novo, né? Vou passar os contatos do Vinícius também, mas Vinícius, se quiser falar seus contatos com a turma aí. Tá bom. Muito obrigado a todos, de verdade. Uma excelente vida para vocês, uma excelente experiência. E só para frente, só por cima, e a nós, depois de nós, é nós de novo. Vamos que vamos. É nóis. Valeu, turma. Turma, é isso, então. Obrigado a vocês. Só lembrando. O microfone está desligado, irmão.
Tinha desligado ele. É só agradecer a todo mundo mais uma vez, né? Lembrar vocês que dentro da nossa programação, dentro do que a gente faz aqui dentro da Movimento da Consultoria, que aqui é uma escola de autoconhecimento, a gente tem várias linhas de trabalho, a gente tem vários projetos. Um deles é o AP, que é o de atendimento terapêutico fraternal, que chama União Planetária. Hoje nós somos aí 22 palestrantes do Brasil e fora do Brasil, que a gente atende uma vez por mês gratuitamente para todo mundo em qualquer terapia. E tem um app solidário que vai acontecer amanhã, com preço simbólico de qualquer terapia também, R$ 52, que a gente entende que isso é uma porta para vocês poderem conectar. Tem os grupos de estudo toda segunda-feira, que é os buscadores de autoconhecimento e espiritualidade. Tem a Quinta das Meditações todas as quintas. Tem o nosso retiro espiritual, que é o Conexão Gaia, que vai acontecer dia 17, 18 e 19 de março, agora. E temos também vários outros eventos. Então, quem não está no nosso grupo de estudo, quem não está lá, me chama depois no direct, que eu passo o link para vocês entram e vai vivendo com a gente, né, esse processo, esse caminho aí de evolução. Arro? Gratidão mais uma vez, irmão. Com Deus. Gratidão. Obrigado, turma. Beijo no coração de vocês. Beijão. Tchau, Tamo tchau. junto. Tamo junto. Valeu.